Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vamos, professora! Então, vamos ver a mensagem que o Senhor tem para mim e para você hoje. Deus, o Senhor nosso, é grande, poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. Salmo 147, versículo 5. Marque na sua Bíblia. E lembre-se, o nosso Deus, ele é grande e poderoso. A sabedoria dele jamais poderá ser medida, porque ele é o nosso Criador. E que ele cuide de você e abençoe sua família nesse dia hoje, ok? Nossa aula hoje. Professora, nós já conversamos um pouquinho sobre a mensagem de hoje. Quem nós vamos trabalhar? Ótimo, gosto de ver quando você está participativo. Vamos resolver algumas questõezinhas envolvendo a nossa interpretação. Sim, uma vez que você irá revisar um pouquinho, ok? Lembre-se, há questões de interpretação e há questões de compreensão. Compreensão, você vai encontrar palavras que vai remeter ao texto. Interpretação, você vai fazer inferências com palavras-chave, mais o seu conhecimento de mundo e conhecimento escolar, a fim de você marcar a alternativa correta, ok? Ótimo. Vamos ver essa primeira aqui. Olha só, eu tenho um cartoon aqui. E aqui você tem dois personagens, você tem a Torre Eiffel ali, você percebe que os dois aqui estão conversando, né? Esse de amarelo aqui está conversando, o outro está digitando algo, provavelmente um celular, algo que dê para digitar, ok? Muito bem. Isso que nós fizemos foi compreensão, nós compreendemos o que estamos vendo, que é a linguagem não verbal desse texto através da imagem. Agora vamos ver a linguagem verbal. O GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. E aí você percebe que o que o outro tem ali é um GPS, que é onde você coloca lá o endereço, né, e ele vai orientar você para você chegar. E estão os dois ali, mas eles estão aonde? A Torre Eiffel está lá atrás. Estão aonde, então? Estão no Brasil? Ah, não, estão em outro país. Portanto, a linguagem que ele fala aqui é o português. Português aqui do Brasil. Será que eles vão conseguir encontrar o que eles estão procurando? Já que o problema não é o GPS, o problema é o que? A localização linguística da língua. Então, vamos ver. O efeito de humor, e aí nós vamos entender aqui que você sempre tem que procurar as palavras-chave, né? Efeito de humor. Humor não é para você dar risada, para você pensar. Decorre, principalmente, há vários motivos ali para você entender, mas principalmente o efeito do humor se dá pelo quê? Pela semelhança entre a língua de origem e a local, acabamos de ver que eles são brasileiros em um outro lugar. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico, o outro respondeu para a gente perceber se é isso. Falta de habilidade do personagem operar o localizador geográfico. O que o outro disse? Que o problema não seria esse, né? Então, seria o quê? A discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Esse não é um problema que o GPS possa resolver. Ele localiza o quê? O local onde você vai. O problema deles ali é que não está escrito em português, ok? Então, esse é o efeito do humor, dessa diferença entre geografia, se localizar, e a fala, né? A língua local. Agora, vamos resolver a segunda questão. E a segunda questão, você tem um texto híbrido que nem o texto acima. O que é um texto híbrido, professora? Você não lembra? Lembre-se, é quando eu tenho imagem e quando eu tenho linguagem verbal. E aqui é o texto híbrido. Leia para uma criança, estão em letras grandes, em negrito, aí tem uma imagem de um menininho aqui, adivinha quanto com um livrinho aqui, um sorriso muito lindo, e aí você tem outros livrinhos aqui, ok? E aí você tem do lado a mensagem, então, na linguagem verbal. Leia para uma criança, ponto. Ó, leia, imperativo, ordem. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Muito legal esse texto injuntivo, um texto publicitário. E agora vamos entender o que realmente o enunciado nos pede, ok? Então, vamos lá.
Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. E aí você tem um ponto final aqui, significa que isso aqui é uma afirmação. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê? De as crianças frequentarem a escola regularmente. Em algum momento você leu a palavra escola ali. A formação leitora começar na infância. Olha, professora, pode ser essa? Pode. A alfabetização acontecer na idade certa, ele disse a idade de alfabetizar uma criança. A literatura tem o seu mercado consumidor ampliado, também atingindo as crianças. Pode ser. As escolas desenvolveram campanhas a favor da leitura, mas ele fala para a escola ou fala você? Então, nós percebemos que o objetivo é o quê? É formar o leitor, o gosto, o prazer por ler. Começa onde? Na infância. Quando alguém, os pais, a família, alguém abre um livro e lê para essa criança. Começa o desejo por querer conhecer mais sobre a leitura, viajar no mundo da leitura. Próxima questão, agora nós temos na questão 3. Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Olha só. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la visto, mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. O lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nenhuma palavra de gratidão. A raposa respondeu, mas eu seria grata se o gesto de sua mão fosse incondizente com as suas palavras. Olha que linda essa fábula. O que é uma fábula? Lembre-se que é um gênero narrativo onde animais agem, têm atitudes e falam como seres humanos. E há sempre uma moral. Aqui não está a moral, mas qual seria a moral mais apropriada para fechar a fábula? Lembre-se, moral é uma aprendizagem, então, que nós adquirimos a partir da leitura do texto narrativo. Vamos ver, então, aqui. Essa fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram, procuram evitá-las? Ou B, dessa fábula pode ser vista uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis? Poderia ser a B? Talvez, né? Pois bem, vamos ver a letra C. Essa fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam. O que é apático? Sem razão. Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Ou a letra I. Dessa fábula pode ser vista uma pessoa a propósito de um homem frouxo que reclama de ínfimas desgraças, enquanto ela própria suporta sem dificuldade desgraças enormes. Qual você acha que seria realmente uma explicação para a moral dessa história, ou seja, para o ensinamento dessa fábula? Que uma pessoa, né, pode ser vista uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas a prática realizam atos vis. Foi muito nobre colocar a raposa para dentro para salvar, mas na prática está dizendo para os caçadores, está lá dentro. Falsidade isso, né? Para a gente pensar, nós temos atitudes semelhantes como os nossos amigos, às vezes, né, com as pessoas ao nosso redor. Vamos agora à questão 4, o problema ecológico. Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente. Tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deteriorização da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo. Uma autêntica guerra contra a natureza. E aí vamos à questão. Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com o quê? Com a vida neste planeta? Com a qualidade do espaço aéreo? O que pensam os extraterrestres, o seu prestígio no mundo e os seres de outro planeta? Está falando o quê? Se chegassem extraterrestres, ficaria o quê?
apavorados, preocupados com a destruição que nós, os seres humanos, estamos fazendo ao nosso planeta. Então, o foco desse texto é o quê? É a vida neste planeta, ok? Ótimo. Resolvemos questões, então, aqui, a fim de que você fizesse uma revisãozinha para pensar um pouquinho que na hora que você vai resolver questões, você precisa ler o enunciado, entender o que você está lendo, assinalar palavras-chave e marcar a alternativa correta. Tudo bem? Tranquila nossa aula hoje, né? Foi rapidinha e foi muito bom rever você. Eu vejo você super, mega, hiper animado na próxima aula. Até lá. Um beijo no seu coração. Até!